Fala galera do Bonizante, se liga só, tô aqui para poder falar para vocês um pouquinho de como é que fica o cenário dos playoffs de acordo com os resultados dessa última rodada da NFL. Se liga só. Bom, para você que está começando a assistir ou acompanhar futebol americano agora é o seguinte, temos duas conferências na NFL, a AFC e a NFC. O time vencedor de cada uma dessas conferências se enfrenta naquilo que nós amamos, idolatramos e chamamos de Super Bowl. Pois é. Em cada conferência, 6 times se classificam. Os times com a primeira e segunda melhor campanha de cada conferência se classificam para uma rodada de descanso, que eles chamam de rodada de bye. E os times que tiverem a terceira até a sexta melhor campanha jogam aquilo que seria uma rodada de repescagem, que eles chamam de wild card. Em cada conferência nós temos 4 divisões, ou seja, o vencedor de cada divisão garante a sua vaga direta para os playoffs. Ou seja, se nós temos 4 divisões na NFL e quem ganhar cada divisão garante a vaga direta para os playoffs, o que vai mudar nisso é o seu posicionamento, se você vai ficar com a primeira, segunda, terceira ou quarta melhor campanha de cada conferência. Mas como eu disse para vocês, são 6 vagas no geral, ficam faltando 2 vagas para outros times batalharem para uma chance nos playoffs. E essas 2 vagas podem ser de 2 times segundo melhores colocados nas suas divisões, ou até mesmo podem ser o segundo e o terceiro melhor time de uma divisão. Pois é, galera, existem situações em que 3 times de uma divisão podem se classificar para os playoffs. Vou passar para vocês aqui todos os confrontos dessa 17ª e última rodada da temporada regular da NFL com as suas respectivas probabilidades de vitória. Daí fica legal para a gente poder entender o que pode acontecer de zebra ou não para os playoffs. Atlanta Falcons vai até Tampa jogar com o time do nosso Cairão contra o Buccaneers. A probabilidade de vitória é de 54% de chance pro Atlanta Falcons, mas eu vou estar torcendo pro Cairão, vou estar torcendo pro Buccaneers. Nós, Cairão. Carolina Panthers contra New Orleans Saints lá em New Orleans. Super probabilidade de vitória pro New Orleans com 87% de chance de vitória. Dallas Cowboys vai até Nova York jogar contra o Giants, um clássico de divisão, e a probabilidade de vitória é de 62% de chance pro Cowboys. Detroit Lions vai até Green Bay enfrentar Aaron Rodgers e companhia, e as chances são de 65% de vitória pro Green Bay Packers. Jacksonville Jaguars vai até Houston enfrentar o Texans e as chances de vitória ficam com o time da casa, 71% de chance de vitória pro Texans. Miami vai até lá em cima no friozinho de Buffalo enfrentar o Bills e as chances de vitória ficam também por conta do time da casa, probabilidade boa, 59% de chance para o Bills contra 41% do Miami Dolphins. New York Jets vai até Boston enfrentar Tom Brady e companhia, probabilidade de vitória ficam por conta do time da casa, 89% de chance pro New England. Cardinals vai até Seattle enfrentar o Seahawks, 88% de chance de vitória pro time da casa. Chicago Bears vai até Minnesota enfrentar o Vikings e as chances também são maiores pro time da casa, 56% de probabilidade de vitória pro Vikings. Cincinnati Bengals vai até Pittsburgh enfrentar os Steelers e a probabilidade de vitória fica com 83% pros Steelers. Cleveland Browns vai até Baltimore enfrentar o Ravens e a probabilidade de vitória também fica com o time da casa, 81% de chance pro Ravens. Los Angeles Chargers vão até a altitude de Denver enfrentar o Broncos e tá aí uma diferença já. Dessa vez a probabilidade é com o time visitante, 64% de chance do Chargers vencer essa partida. Oakland Raiders enfrenta Kansas City Chiefs, probabilidade de vitória com o time da casa, 88% de chance pro Chiefs. Philadelphia Eagles vai até Washington enfrentar o Redskins, 65% de chance de vitória pros atuais campeões do Super Bowl. São Francisco 49ers vai até Los Angeles enfrentar o Rams e também fica com o time da casa a probabilidade de vitória, 85% de chance pro Rams. E no último jogo da noite, meu Deus, que jogão, hein? Indianapolis Colts contra Tennessee Titans, valendo vaga direta para os playoffs, rivais de divisão, e a chance maior é por conta do time da casa, Tennessee Titans, 62% de chance de vitória. Bom, galera, é isso aí. Entendendo mais ou menos essa probabilidade de vitória de cada time, fica mais fácil a gente entender agora como é que ficaria o cenário possível dos playoffs de acordo com esses resultados, com essas projeções. Vou começar falando da AFC porque essa conferência, nenhum time ainda tem a sua posição 100% definida, né? A gente vai ver que na NFC alguns times já estão definidinhos em algumas posições, não tem como mexer. Mas aqui na AFC, ainda uma derrota, uma vitória ou um empate pode mudar tudo. Vamos lá, vou tentar mostrar todos os cenários para vocês. Kansas City Chiefs pode ficar com a primeira posição geral, pode ficar com a posição número 2, pode ficar com a posição número 3 e pode ficar com a posição número 5. Ou seja, temos 4 cenários possíveis para o Kansas City Chiefs para essa última rodada. Uma vitória do time já garante a primeira posição geral. E daí a gente tem 2 cenários do Chiefs com a segunda posição geral. Se o time perder do Raiders e daí um dos 2 times ali, Texans ou Patriots, um desses 2 jogos um time tem que ganhar e o outro perder, para que daí o Chiefs ainda consiga ficar com a segunda posição geral. Então tá aí para vocês o exemplo. Caso o New England perca e o Texans ganhe, esse é o cenário.
cenário. Tá vendo aí? Agora, se acontecer o contrário, o Texans perder o jogo e o New England ganhar, muda aqui algumas coisinhas, mas o Chiefs continua com a segunda posição geral mesmo perdendo. Temos agora um outro cenário do Chiefs com a terceira posição geral. Para que isso aconteça, basicamente o Broncos tem que ganhar do Chargers, o Chiefs tem que perder do Raiders, New England e Texans tem que vencer suas respectivas partidas. Então tá aí o cenário para vocês. Temos ainda um último cenário do Chiefs, que é o time com a quinta posição geral. Esse até que é simples. O time precisaria perder do Raiders e o Chargers precisaria ganhar do Denver Broncos. E aí o Chargers pularia para primeiro geral. Inclusive, esses são os dois únicos cenários possíveis para o Chargers, ou primeiro ou quinto. Vamos olhar agora um pouquinho para o New England Patriots. O time consegue garantir a sua vaga de playoffs como segundo geral com uma vitória. O time pode também garantir a segunda vaga geral, mesmo perdendo, mas daí precisaríamos ter uma combinação de derrotas, né? Precisaria torcer para que Texans, Ravens e Titans percam seus jogos. Aí o time garante, mesmo com uma derrota, a segunda posição geral. Para o New England ficar com a primeira posição geral da AFC, precisaria ganhar seu jogo e precisaria torcer para uma derrota do Chiefs e do Chargers. Aí o time consegue a primeira. Tem também um cenário aqui do Patriots com a quarta posição geral. Para que isso aconteça, basicamente ele precisaria perder seu jogo e todos os outros times ganharem nos resultados prováveis. Aí o Patriots cairia para a quarta posição geral. Temos também aqui um cenário do Patriots em terceiro geral. Para isso acontecer, o time teria que perder o seu jogo do Jets e daí, com a vitória do Browns em cima do Ravens, o Patriots ficaria com essa terceira posição geral. O Houston Texans, com uma vitória, garante a terceira posição geral. O que o time pode barganhar com uma vitória é a primeira ou a segunda posição geral. Com uma derrota, pode cair para a sexta posição geral. Então, para o time conseguir ficar com uma segunda posição, precisaria torcer para que New England perca seus jogos. Para tentar barganhar uma primeira posição geral, aí precisaria torcer para que New England, Chiefs e Chargers percam suas partidas. Agora, com uma derrota, se acontecer os resultados prováveis, o time pode cair de terceiro para sexto geral. Bom, vamos olhar agora um pouquinho para o Baltimore Ravens. Com uma vitória, garante o time nos playoffs, garantiria essa quarta posição que o time já tem. Algumas coisas bem legais podem acontecer com o Ravens, como por exemplo esse cenário aqui, olha só. Caso o time vença e ou New England ou Texans percam, um desses dois times percam suas respectivas partidas, o Baltimore Ravens pula para terceiro geral. E o mais legal é o seguinte, caso New England e Texans, os dois times percam suas partidas, aí o Baltimore Ravens pode pular para segundo geral, galera. Da quinta posição eu já expliquei para vocês o Chargers como é que fica. Agora vamos falar um pouquinho da sexta posição. Essa posição também é bem legal, que é a do Tennessee Titans hoje. Com uma vitória, com os resultados possíveis, o time garante a sexta posição geral. O que pode acontecer com uma vitória e com uma combinação de outras derrotas de outros times é o seguinte. O Titans ele é da mesma divisão do Houston Texans, ou seja, se o Texans perder a sua partida e o Titans ganhar, o Titans rouba a posição do Houston Texans. Agora, caso o Titans ganhe sua partida, New England perca, Houston perca e Baltimore perca, Titans pode ficar com a segunda posição geral. Agora vamos olhar um pouquinho para o Indianapolis Colts. Tem chance de ir para os playoffs? Sim. Se o time vencer o jogo contra o Titans, entra e pega a sexta posição geral dos playoffs. Agora temos um cenário legal aqui também. Caso o Colts vença a partida e o Texans perca sua partida, o Colts venceria a divisão e pegaria a quarta posição geral, o Houston Texans cairia para sexto. A gente tem um cenário também que o Colts ainda pode barganhar uma terceira posição geral da AFC. E para que isso aconteça, o time precisa ganhar sua partida, Baltimore Ravens precisaria perder do Browns, o Houston Texans precisaria perder também do Jacksonville Jaguars. Bom, e o Pittsburgh Steelers, galera? O time consegue a vaga para os playoffs caso vença sua partida e o Baltimore Ravens perca do Browns. Aí o time ganharia a divisão e ficaria com a vaga com a quarta melhor. Agora a gente tem um cenário muito interessante, que é o seguinte: pode se classificar Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers juntos caso Titans e Colts empatem sua partida. Olha que louco isso. Steelers ficaria com a sexta posição e o Ravens ficaria com a terceira posição geral. Bom, como vocês devem ter reparado, muitas opções, muitos cenários na AFC, nada está definido. São 8 times basicamente que estão brigando por 6 vagas e dentre todas essas vagas, inúmeras alterações, inúmeras mudanças que a gente pode ter aí de posicionamento. Bom, galera, na NFC é um pouquinho diferente do que está acontecendo na AFC. Algumas posições já estão meio que definidas e a gente tem 7 times brigando basicamente pelas 6 vagas. New Orleans Saints e o Dallas Cowboys estão garantidos. New Orleans Saints com a primeira posição geral, nenhum time consegue alcançá-los. E o Dallas Cowboys ficou numa situação que não consegue ficar com a terceira posição e mesmo que perca com uma combinação de resultados, não cai para a quinta posição. Ou seja, o time está estável ali na quarta posição geral da NFC. Vamos olhar agora um pouquinho para os cenários do Rams. O time garante a segunda posição geral da NFC com uma vitória, certamente sobre o 49ers, mas também com uma derrota. Caso o
Chicago Bears perca do Vikings, o Rams garante essa segunda posição geral. Agora vamos ver o que acontece com uma combinação de derrotas, o que pode acontecer pro time cair de segundo para terceiro. Caso o Rams perca seu jogo do 49ers e o Chicago Bears vença do Minnesota Vikings, aí quem passa para segundo geral é o time de Chicago. E interessante é o seguinte, temos uma briga aí entre Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles, que Eagles é o time que tá tentando brigar para pegar a sexta posição geral. Como esse jogo do Bears influencia diretamente no jogo do Philadelphia Eagles, se o time ganhar e o Eagles ganhar, quem pega a sexta posição é o Philadelphia Eagles, galera. A gente pode ter uma mudança também aí de cenários entre Seahawks com Minnesota Vikings. Caso o Vikings vença o Chicago Bears e o Seahawks perca do Cardinals, aí quem ficaria com a sexta seria o Seahawks e a quinta posição ficaria com o Minnesota Vikings. Uma vitória de Seattle garante a sua quinta posição. O time não consegue ir além, não consegue ficar com a quarta posição. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. São inúmeras possibilidades, inúmeros cenários aqui que eu tentei desenhar para vocês, mas que vocês possam entender de como essa última rodada da NFL pode ser uma verdadeira bagunça. E a verdade é que a gente adora isso, porque a gente gosta de ver as zebras rolando solta na NFL e com certeza fica super emocionante. Deixa seu like, deixa seu comentário, deixa seu palpite aqui para eu saber o que você acha que pode acontecer nos playoffs. Compartilha, manda pro seu amigo esse vídeo que curte a NFL e que você acha que deveria me conhecer. É isso aí, galera. Fiquem ligados aqui no Bonizando, a zona mais quente do futebol americano, e você já sabe disso.